Está esperando o quê? Mude de vida com Nutrivita. Pare de sofrer com estresse constante ou cansaço mental. Dê adeus para a falta de motivação e aquelas mudanças de humor repentinas. Vença de uma vez por todas a falta de concentração e o desânimo constante. Se você está sentindo os sintomas ou depressão, não deixe para amanhã o que pode ser prevenido hoje com Nutrivita. Clique no link abaixo e garanta agora seu tratamento para 30 dias e viva uma nova vida. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma nova rodada de conversas com governadores de mais 2 regiões. Ontem ele já tinha conversado com os representantes do Norte e Nordeste, quando anunciou um pacote de ajuda aos estados e municípios no combate à Covid-19. A Flávia Alvarenga vai conversar conosco agora, porque faltam os governadores da região Sudeste, onde tem o maior número de casos do novo coronavírus do país. Nosso repórter William Cury, que acompanhou a coletiva do governador João Dória aqui em São Paulo, falou que a conversa aqui do governador deve ser amanhã com o presidente. Do lado daí, o que dizem? Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde a todos. É o que dizem por aqui, a mesma coisa. Reunião prevista para amanhã de manhã, por volta das 8 e 8h30 da manhã. Portanto, governadores do Sudeste, amanhã, quarta-feira. Hoje foram 2 reuniões com os governadores do Centro-Oeste e também da região Sul do país. As 2 reuniões já se encerraram. Essas reuniões foram feitas com a presença de alguns ministros e também de equipes técnicas. Mas a conversa com os governadores foi por meio de uma videoconferência. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro foi contando o que eles estavam discutindo. O presidente disse, portanto, numa rede social, que o ministro de Infraestrutura, por exemplo, Tarcísio de Freitas, falou sobre a necessidade do transporte de mercadorias e de produtos entre os estados, para não ter nenhum risco de desabastecimento, por exemplo. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou da reunião e, ao deixar a reunião, ele conversou com os jornalistas. O ministro Mandetta disse o seguinte, que o país precisa de uma sincronia. Nesse momento tem que funcionar como uma grande engrenagem, com harmonia, mas sem histeria. E o governo federal está, portanto, conversando com esses governadores, atendendo aos pedidos dele e anunciando uma série de medidas. Vamos ver a reportagem. A primeira reunião foi com os governadores do Centro-Oeste. A reunião não foi aberta à imprensa. O presidente Jair Bolsonaro, via rede social, explicou como foi. Bolsonaro escreveu que o ministro da Economia, Paulo Guedes, esclareceu que disponibiliza todos os recursos possíveis no prioritário enfrentamento ao coronavírus e que o governo federal cumpre determinação e faz cálculos do alívio da cobrança de dívida dos estados neste momento tão importante. O alívio na cobrança das dívidas dos estados está em um pacote anunciado ontem por Jair Bolsonaro, depois de 2 reuniões com governadores do Norte e Nordeste. Ao todo, a ajuda do governo a estados e municípios será de 88 bilhões de reais. Valor que inclui, por exemplo, recursos para a saúde em ações emergenciais, assistência social e suspensão do pagamento das dívidas dos estados com a União. Uma das preocupações dos governadores do Nordeste era com os cortes no programa Bolsa Família. Segundo eles, somente este mês foram cortadas 96 mil bolsas. A resposta veio do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Mello proibiu os cortes do programa, não só para o Nordeste, mas para o Brasil inteiro. O governo prometeu não só manter, mas ampliar o Bolsa Família, zerando a fila com mais de 1.200.000 novos benefícios. E nos próximos 4 meses, nenhum pagamento será cancelado. Depois das reuniões de ontem, o presidente Jair Bolsonaro mudou o tom ao falar sobre as decisões que vêm sendo tomadas por alguns governadores. Nos últimos dias, ele vinha criticando algumas medidas, especialmente as dos governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio, Wilson Witzel. O que mais imperou entre nós foram as palavras cooperação e entendimento. Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus, bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral que pode ser o desemprego pode ser combatido.
Até agora, as medidas adotadas pelo Ministério da Economia podem liberar 274 bilhões de reais na economia, sendo que 122 têm impacto fiscal, vão sair do caixa do Tesouro, exigindo mais recursos. Está esperando o quê? Mude de vida com Nutrivita. Pare de sofrer com estresse constante ou cansaço mental. Dê adeus para a falta de motivação e aquelas mudanças de humor repentinas. Vença de uma vez por todas a falta de concentração e o desânimo constante. Se você está sentindo os sintomas ou depressão, não deixe para amanhã o que pode ser prevenido hoje com Nutrivita. Clique no link abaixo e garanta agora seu tratamento para 30 dias e viva uma nova vida.